o fruto do conhecimento do bem e do mal. Como entendermos esta narração da Torá através do estudo do sábio? Olá, Shalom, eu sou Hanoch Ben David e hoje estaremos falando a respeito deste tema interessantíssimo e muito importante para entendermos a nossa própria consciência e o nosso comportamento, tanto na vida religiosa como na vida secular, né? Antes de começarmos a falar a respeito desse tema, gostaria de lembrar você de deixar o seu like, compartilhar o link dessa transmissão, para que mais pessoas também tenham acesso a este conteúdo, né? Então, sem mais, começamos o nosso tema do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Torá, em Bereshit, Gênesis, nos fala no começo, nos primeiros 2 capítulos, a respeito da Beriá, da criação do mundo, né? Então, sabemos que durante os 6 dias da criação, o Sagrado foi criando porções do nosso mundo que conhecemos na atualidade, né? Um dia foi criando as árvores, as plantas, um outro dia foi criando o sol, a lua, as estrelas, as constelações, num outro dia criou os animais, num outro dia criou o ser humano, né? Mas nos fala a Torá que dentro do Gan Eden, né, dentro daquela dimensão especial que o Sagrado se apresentava diante da sua própria criação de forma direta, né? Contato com a Shekhinah, né? O Sagrado dentro do Gan Eden tinha colocado diferentes tipos de árvores, né? Dentro dessas árvores tinha uma em particular que o Sagrado colocou um mandamento para Adão e para Eva, né? Para Adão e para Eva, os primeiros 2 seres humanos, né, que foram criados nesse primeiro momento da história da humanidade, né? E era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore tinha o mandamento pelo próprio Sagrado que o homem não poderia consumir dela sem a permissão do Sagrado, né? Sabemos que na própria narração da Torá, ao pouco tempo deles terem recebido essa ordem, a serpente tenta a mulher e a mulher acaba consumindo do fruto e entregando também para seu esposo, né? Para Adão, né? E os dois são expulsados do Gan Eden, né? Mas fica a dúvida, que é o fruto e qual que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Antes de entrarmos nesse conteúdo, né? Sabemos que os sábios nos falam muito a respeito do Midrash, de qual que era o fruto, realmente o fruto do conhecimento do bem e do mal. Na cultura cristã, né? Que nós precisamos tirar um pouco desses óculos da cultura cristã, estudamos que o fruto do conhecimento do bem e do mal é muitas vezes representado pela maçã, né? A maçã, que é a fruta que eles representam como o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ela, no seu desenho, ela faz referência ao coração. Se você olhar uma maçã, né, você consegue enxergar de uma ou outra forma alguma imagem do coração, do desenho do coração, né? Ela é vermelha, tem esse sentido de sensualidade, né? Ao efeito sensorial, você consegue enxergar esse desejo, né? Porque muitas vezes essa imagem de coração, né, está muito ligado aos desejos humanos, né? A esses instintos primitivos, né? A Torá e os sábios nos falam uma coisa totalmente diferente, né? Tem sábios que apoiam que a árvore do conhecimento do bem e do mal era trigo, né? A flor de trigo era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o trigo, nós sabemos que tem a propriedade, né, biológica de que ele ajuda ao desenvolvimento do nosso cérebro, né? Então ele aumenta a capacidade do conhecimento, né? Outros sábios apoiam que a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela era a uva, né? Então a uva era que produzia ou seja, o produto ou o fruto do conhecimento do bem e do mal era a uva, porque a uva alegra o coração do homem e faz que ele
perda um pouco as referências, né? Então poderia ser esse também um caso do que os sábios nos falam. Tem outra posição, uma terceira posição dos sábios que falam que o fruto do conhecimento do bem e do mal enquadra diretamente com a descrição do próprio Etrog, aquela fruta que nós utilizamos durante a festividade de Sukkot para cumprir com o mandamento do Arba'a Minim, das 4 espécies, né? Do lulav, né? Quando a gente faz a movimentação do lulav, tem aquela fruta, né, de color amarelo que enquadra perfeitamente com a descrição da beleza do fruto que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. São essas 3 fontes principais que os sábios nos falam a respeito de qual poderia ser o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Mas, ainda além de conhecermos realmente qual é ou qual não é o fruto do conhecimento do bem e do mal, acho muito importante falarmos a respeito da consequência de termos consumido a fruta do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Né? Porque até os nossos dias atuais nós vemos o impacto de termos quebrado esse primeiro mandamento que o Sagrado nos entregou à humanidade nessa primeira instância da criação do mundo, né? Então, primeiro temos que entender 2 conceitos, né? O conceito do bem e o conceito do mal. Mas, para entender estes 2 conceitos, temos que entender qual que era a capacidade do homem de entender até esse momento o que acontecia no seu redor, né? Quando o Sagrado nos criou, nós, os seres humanos, ele nos criou com a capacidade de entender 2 parâmetros, o que é verdade e o que é falso. No judaísmo e no hebraico nós entendemos esses 2 conceitos como Emet e Sheker, né? Emet, que é verdade, e Sheker, que é mentira, né? Então esses 2 parâmetros eram os principais parâmetros que o homem utilizava, né? É como quando nós falamos do computador. O computador ele recebe informação, uma data, e ele, com essa data, ele vê se com veracidade se o aplicativo funciona ou não funciona. Ele não sabe se o aplicativo é bom ou se ele é ruim, né? Ele socorre o aplicativo quando realmente esse algoritmo funciona. Igual nós. O ser humano, no começo, era mais ou menos como o conhecimento de um computador, né? Ele recebia a informação e ele via se a informação que ele estava recebendo era verdade, ou seja, funcionava, ou se era mentira, não funcionava, né? Então, ele também tinha conhecimento das coisas boas, né? Ele sabia que era bom, que era a perfeição, que eram as coisas boas, né? Porque num primeiro momento, quando a criação estava toda em harmonia, ele conseguia enxergar a beleza e a benignidade do Sagrado em todas as coisas, né? Então, a partir dele ter consumido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele começou a misturar o que é o bem e o que é o mal. E o seu instinto se tornou também um instinto misturado pelos dois parâmetros, o bem e o mal, né? Porque o bem e o mal também foram criados pelo Sagrado. Com o bem, o Sagrado criou todo o universo, e o mal era um mal potencial, ou seja, um mal que estava ali, mas que não tinha força, não tinha uma capacidade de ser atingido ou acionado, né? Só a partir desse momento, né? Então temos que entender 2 coisas também. Que para esse momento, o homem, ou seja, durante a criação, né? Desde o começo, quando o homem se foi criado até os nossos dias, ele sempre teve livre arbítrio, né? Não é como muitos falam que no começo, ou seja, quando Adão não tinha consumido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não tinha livre-arbítrio. Tinha sim, porque se ele não tivesse livre-arbítrio, né, ele não poderia ter consumido o fruto pelo simples fato de que ele já tinha recebido uma ordem, né, do Sagrado de que ele não podia fazer, né? Essa era a verdade, mas ele não sabia se isso era bom ou se era ruim, ou seja, se era bom ou se era mau, né? Então, quando ele consumiu do fruto, quando o ser humano consumiu do fruto do conhecimento do bem e do mal, para ele entender as coisas, além de saber se é verdade ou é mentira, agora ele precisa saber e discernir quando alguma coisa é boa ou alguma coisa é ruim. Para você que nos acompanha do outro lado da tela, precisamos fazer um pequeno exercício, né? Nós falamos a respeito do fogo, né? O fogo é uma reação química, né? É uma verdade. Quando você coloca em um lugar
alguma coisa inflamável e acende um fósforo perto dela, isso pode criar um fogo, né? Então, o fogo é uma verdade, uma situação que acontece no mundo físico, né? O fogo é bom ou o fogo é ruim, né? Aí vem a diferença e da capacidade do homem de entender as coisas, né? O fogo é bom quando ele é controlado, né? Nós aquecemos as nossas casas durante o inverno através do fogo, né? Os aquecimentos todos estão baseados nesse conceito de esquentar através do fogo, né? Nós cozinhamos as nossas comidas, né? No fogão, nas nossas cozinhas, através do fogo. Isso que nos permite ter uma alimentação balanceada, né? E nutritiva, né? Quando nós aquecemos as nossas comidas, os seus nutrientes, eles afloram, são mais fortes que quando elas estão cruas, né? Então, o fogo é bom, mas também o fogo, dependendo do uso que nós passamos a ele, pode ser ruim, né? Como vemos em muitos casos da própria história, né? Com incêndios, acidentes, que o fogo acaba também sendo uma coisa que poderia ser catalogada como ruim, né? A diferença sempre vai estar no uso. Também temos o caso da energia nuclear, né? Na atualidade, existem muitas centrais de energia nuclear que dão energia a muitos países, a muitas cidades, a muitos estados, né? Então, a energia nuclear é uma coisa boa, é uma verdade, né? Mas também sabemos que, através do estudo dessa mesma energia nuclear, nasceu a bomba atômica e as bombas nucleares, né? Que são coisas que são ruins, porque são armas, são coisas que têm a capacidade de aniquilar muitas pessoas com o uso de uma só bomba, né? Então, a energia nuclear é boa ou é ruim? É aí que vem a pergunta e o discernimento, né? Então, os sábios da Kabbalah nos falam a respeito de Beorim, né? Beorim, que é a capacidade que, após termos consumido do fruto do conhecimento do bem e do mal, temos de filtrar, ou seja, de separar, de conseguir procurar a essência realmente da nossa personalidade para tirar as coisas ruins, ou seja, separar as coisas ruins e colocar as coisas boas a funcionar, né? Esse é o nosso trabalho que o Sagrado nos entrega agora, a partir desse momento onde todos estamos baixo a influência do Yetzer Hará, que nasceu nesse próprio momento quando o homem consumiu do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Então, agora nós não precisamos focarmos muito a respeito do fruto do conhecimento do bem e do mal, sem entendê-lo, né? Como estamos tentando entendê-lo agora, né? Mas, realmente, o nosso trabalho, a partir desse momento que entendemos como funciona o bem e o mal, e o nosso conhecimento que temos a respeito disso, agora o que temos que fazer, o nosso trabalho, é esse trabalho de filtração. Realmente separar as coisas que são ruins, afastá-las, como no começo, né? Que as coisas ruins existiam, ou seja, a maldade, as coisas más existiam até no Gan Eden, mas era uma energia, ou seja, era uma questão potencial, que não se tinha apresentado, não tinha agido até esse momento que o homem consumiu do fruto, né? Então nós precisamos voltar essa maldade a uma energia potencial e não uma energia ativa, né? Como o mesmo caso que utilizava das centrais nucleares, né? Quando elas fazem energia, elas estão utilizando essa energia de forma que ela produza realmente um consumo elétrico, que seja, que as pessoas consigam utilizar seus aparelhos elétricos, né? Mas se esse núcleo sai de controle, essa energia potencial se torna uma energia ativa, ela pode criar uma reação, né? Que é o que nós escutamos, aconteceu já na Ucrânia, né? Na cidade de Pripyat, nós escutamos a respeito de Chernobyl, né? Que esse reactor entrou de forma ativa e acabou com uma cidade que ainda não pode ser povoada, né? Então nós também precisamos tornar essa energia negativa, essa energia ruim, em uma coisa passiva, uma coisa que não tenha realmente uma ação, né? E se as coisas boas, nós precisamos, quando filtramos a diferença entre as coisas ruins e as coisas boas, nós temos que tomar a parte boa para trazer realmente o tikkun olam, ou seja, a retificação do mundo, né? Porque esse momento, quando foi consumido o fruto do conhecimento do bem e do mal, a partir desse momento foi criado essa inclinação ao mal, né? Nós
às vezes sentimos o desejo de fazer as coisas erradas, né? Antes desse momento, Adão e Eva, eles não sentiam essa necessidade, não tinham esse desejo de fazer as coisas erradas, né? Mas nós sabemos, né, que o mundo às vezes nos leva tanto a cometer erros que é muito difícil fazer o tikkun realmente, né? Por isso que precisamos ter esse filtro de biurim, de poder fazer o filtro das coisas ruins, separar as coisas ruins, afastar as coisas ruins e conseguir nos concentrar nas coisas boas, né? Então, isso é importante da fruta do conhecimento do bem e do mal. Não faz mais sentido que nós, ou seja, sigamos nos aprofundando em se realmente era o fruto, era o figo, ou seja, a figueira também. Os sábios falam que foi a figueira porque depois, imediatamente que eles consumiram o fruto, fala que as folhas que eles pegaram, Adão e Eva, para cobrir a sua nudez, foram folhas de figueira, né? Então, possivelmente, os sábios falam que foi o figo que eles consumiram, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Mas não adianta mais nos concentrar em realmente qual que era fruto, porque depois desse momento já não existe essa proibição do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Já foi consumido, não tem o que fazer. Agora, o que precisamos fazer é o tikkun, realmente conseguir nós, através do nosso trabalho, das nossas boas ações, conseguir fazer esse filtro e essa separação, né? Porque o sagrado nos permite, através dessa separação, nos tornar kedoshim, ou seja, nos tornar santos, voltar a essa entidade que era no começo das vestiduras brancas, ou seja, aquela energia que irradiava no homem, que fazia que ele não se sentisse nu, ainda que ele não estivesse coberto por roupa, né? Então, a santidade só se consegue através do cumprimento das boas ações e dos mandamentos, né? Então, se nós queremos chegar a esse ponto de tikkun, precisamos colocar em prática estes conhecimentos do filtro. Termos um filtro para separar as coisas ruins e afastá-las, e as coisas boas, aproximando-as e colocando esses conhecimentos das coisas boas a funcionar, né? Então, esse é o nosso trabalho para esse quadro agora, a respeito do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Agradeço a presença de todos os que nos estão acompanhando. Se você, do outro lado, nos acompanhou desde o começo até agora, lembro você, né, de deixar o seu like e compartilhar o link da nossa transmissão, se ainda não o fez. E, se é a primeira vez que você nos está acompanhando, inscreva-se no nosso canal e ative o sinal das notificações, a campainha, né, para você ser avisado quando entrarmos ao vivo em qualquer das nossas transmissões, né? Com isso, nós então estaremos encerrando o nosso quadro. Espero que tenham gostado, mais do que gostado, aprendido e que consigamos colocar todos esses conhecimentos em prática, né? Então, para finalizar, que o nosso filtro, a nossa capacidade de biurim, de filtrar as coisas ruins e afastá-las e filtrar as coisas boas para pôr em prática, o Sagrado nos dê essa capacidade e que nós podamos tornar justos, realmente justos e íntegros, né? Então, com isso, eu deixo o nosso quadro, desejo um shalom e um ótimo dia para todos que nos acompanharam para falarmos a respeito do fruto do conhecimento do bem e do mal. Shalom, lehitraot.